Provavelmente você já conhece o método Pomodoro para poder focar na hora dos estudos. A ideia é bem simples, você faz 25 minutos focado na tarefa que você tem que fazer. Então, por exemplo, estudar JavaScript. E aí você vai focar durante 25 minutos e depois que esse tempo acabar, você vai fazer um intervalo curto. Nesse intervalo você vai poder descansar, fazer alguma coisa divertida. Depois de fazer isso 4 vezes, você tira um intervalo longo de 25 minutos. E aí você consegue, segundo essa teoria, essa técnica, você consegue ficar mais tempo aí fazendo aquela atividade que às vezes é difícil de concentrar. E a nossa ideia de hoje do mini projeto é a gente construir o nosso próprio relógio Pomodoro. Então aqui a gente tem esse Pomodoro que a gente pode cronometrar os intervalos e a gente pode também adicionar nossas tarefas. E o mais legal é que a gente vai construir isso tudo aqui utilizando JavaScript, HTML e CSS puros, sem framework. Então esse é mais um mini projeto dessa categoria de mini projetos que a gente tem, onde a gente foca mais na base. A gente não vai usar frameworks aqui, sem React, sem Angular, sem framework de CSS também. A gente vai focar bastante na lógica e no JavaScript, beleza? Então, espero que vocês gostem e bora lá! Meu nome é Ícaro, eu sou cofundador e professor do Codante e eu vou apresentar esse mini projeto para vocês hoje. Vamos lá então colocar a mão na massa para a gente poder aprender mais ainda sobre HTML, JavaScript e CSS puros. Bora lá para o código? Pessoal, como de costume, eu estou aqui no site do Codante e aqui eu vou pegar e acessar o mini projeto da semana, que é o que eu estou gravando aqui agora, que é o nosso Pomodoro Timer com JavaScript. Eu já estou logado, já conectei a minha conta do GitHub e agora eu vou clicar em participar do mini projeto. Caso você já tenha feito outro mini projeto, já sabe como é que é essa etapa aqui, pode acelerar essa parte do vídeo, mas eu vou mostrar aqui o passo a passo, como é bem simples para você participar do nosso mini projeto dentro da plataforma do Codante. Depois que você participar do mini projeto, você pode participar da nossa comunidade do Discord. Então aqui vai aparecer um botão para você linkar a sua conta do Discord e poder acessar a nossa comunidade para conversar com outras pessoas que também estão fazendo esse mini projeto. Depois, a gente vai fazer um fork do repositório. Então, aqui eu tenho o meu repositório, eu vou entrar nele. E eu vou fazer um fork desse repositório, que é basicamente uma cópia para o meu GitHub pessoal. Vou deixar o mesmo nome e vou criar o fork aqui. Beleza, agora eu tenho o fork, está na minha conta. Eu posso voltar aqui para o Codante e posso verificar o fork. Agora o Codante vai entender que eu estou participando, vai registrar essa participação. E agora é só eu começar a fazer o código. Quando eu terminar, eu vou submeter aqui. Para eu fazer esse código, eu vou pegar, e vocês podem ver que nesse mini projeto aqui, a gente tem uma estrutura já pronta, que a gente vai reaproveitar. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que tem aqui dentro. Mas para a gente adiantar, eu vou fazer o clone desse projeto aqui. Então eu fiz o fork, agora eu tenho que pegar o link dele aqui, olha, para eu poder fazer o clone na minha máquina local. E aí para fazer isso, eu vou abrir aqui o VS Code. E eu tenho aqui, eu costumo utilizar essa pasta aqui, Work Folder, para deixar os meus projetos. Vou fazer o clone dentro dela. E agora eu vou abrir esse projeto em uma outra aba do GitHub, do VS Code. Vou dar um F11 aqui para poder esconder as outras coisas desnecessárias. E agora a gente tem aqui o nosso projetinho com a estrutura que já está configurada para a gente. Mas antes da gente começar a pôr a mão na massa, eu vou fazer o que eu sempre faço, que é ir lá na descrição do projeto, lá no Codante, e a gente vai entender um pouco mais os requisitos, o que a gente vai fazer aqui, para a gente pensar melhor a nossa aplicação antes de já sair programando. E aí, a gente vai ver que tem um design do Figma aqui, então já vou abrir esse design também. Para abrir o design é bem simples, ele vai aparecer aqui na comunidade do Figma, eu aperto Open Figma e está aqui o meu design. E é um projeto relativamente simples, né? É uma página só tem duas partes separadas aqui. Vocês vão ver que essa estrutura já está até pronta no nosso código. O que é que a gente tem aqui, olha, de requisito? Primeiro, utilizar apenas HTML, CSS e JavaScript. Vamos focar no básico, não vamos usar framework. Depois, a gente vai ter 3 botões, então Pomodoro, intervalo curto, intervalo longo. São esses botões aqui. Quando eu clicar neles, tem que trocar o tempo aqui, né? O Pomodoro ele é 25 minutos, o intervalo curto é 5 minutos, e o intervalo longo também é 25 minutos. E aí,
a gente vai ter que exibir essa contagem do cronômetro de forma regressiva. Então, quando a gente apertar o botão começar, ele vai ter que começar uma contagem regressiva de 25 até 0. Se for o Pomodoro, é a partir de 25. Se for o intervalo curto, é a partir de 5. Então, a gente tem que adaptar isso daqui. Beleza. E aí, essa parte aqui é um desafio extra, né? A parte das tarefas, mas eu vou fazer também a implementação para vocês verem. Que é esse input de ter novas tarefas, a gente poder adicionar tarefas ali para controlar, e a lista de tarefas, e uma opção para excluir as tarefas da lista de tarefas. É o que eu mostrei para vocês aqui, olha. Na verdade, essa parte eu não tinha mostrado ainda, mas depois que eu acabar aqui, eu posso excluir essa tarefa. Outra coisa que a gente pode fazer também, mostrar no título do site o cronômetro de acordo com o tipo de contagem selecionada. E aí, isso aqui é uma parte extra, então se você quiser fazer apenas o Pomodoro, vai ser um pouco mais simples. Se você quiser treinar um pouco mais, pode fazer também essa lista de tarefas. E aí, agora sobre o setup do projeto. O projeto ele já tem um design inicial e ele já tem isso no próprio repositório, ele já tem o código que funciona a estrutura apenas, não tem a funcionalidade, mas tem ali o HTML já implementado. Então isso daí vai poupar tempo para a gente focar mais na lógica. O principal ponto desse projeto aqui é focar na lógica. Mas mesmo assim, se você quiser focar no HTML, então se você quiser implementar um design um pouco diferente, você pode pegar a branch Blank Project que tem aqui. Então vocês vão ver que esse projeto ele veio com duas branches diferentes. Então eu tenho a principal, na verdade está nesse daqui, né? Eu tenho a principal e tenho o projeto em branco. Na verdade, basta você criar uma outra branch e fazer a partir dela, não tem problema. Pode apagar os arquivos que estão lá e você pode fazer do zero se você preferir. Mas na nossa resolução oficial aqui eu vou fazer utilizando já a estrutura pronta. Depois que a gente acabar, fazer o deploy. Beleza? Então, e outro detalhe aqui, ó. Na parte das tarefas que a gente tem que persistir a tarefa quando a página for fechada e aberta novamente. Então, para isso, a gente vai utilizar o quê? Local Storage, tá? Então, vai ser mais uma coisa que a gente vai treinar aqui nesse mini projeto. Beleza? Então, tá aqui. Entendemos o que tem aqui no nosso mini projeto. Vamos, então, começar o nosso código. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu fechar essa parte aqui. Posso fechar isso aqui também. Vou fechar isso daqui para não me atrapalhar. E vou voltar para o meu VS Code com o nosso código inicial. Aqui no VS Code eu vou utilizar o meu Live Server, que é uma extensão que já vem com o VS Code. Normalmente fica aqui embaixo da tela, ó, você pode ver aqui que tem esse Go Live. Quando eu apertar ele aqui, ele vai começar um servidor para mim na porta 5500 ou na porta 5501, porque a minha 5500 já estava sendo usada. Então agora, se eu entrar lá no Chrome e eu abrir uma nova página aqui, ó, localhost 5501, ele vai abrir o projeto que está aqui. Por que eu estou usando esse cara aqui? Vocês podem ver que é um projeto bem cru, não estamos usando nem o Vite, nem o Webpack, nem nada. É simplesmente um arquivo HTML com os arquivos JavaScript aqui do lado. Então, para a gente poder rodar isso no nosso browser, a gente pode usar esse tipo de servidor local aqui. Caso você queira fazer com Vite também, não tem problema, mas no nosso caso a gente vai simplificar aqui, tá bom? Então tá aqui, já está rodando o nosso projeto. Vocês estão vendo que já tem tudo prontinho aqui, os botões, a interface, só que não funciona nada. Ó. Se eu apertar aqui, ele não faz nada, aqui não faz nada. Então, a nossa missão aqui vai ser implementar a funcionalidade. E a gente vai começar fazendo isso. Antes, vamos só dar uma olhadinha no código que já veio de brinde aqui para a gente, né, nessa estrutura inicial. Eu tenho o meu arquivo index.html, e nesse arquivo index.html, eu tenho uma estrutura simples assim, né? Primeiro, vamos lá. Não vou entrar tanto em detalhe, porque é bem simples, mas vamos só passar aqui, olha. Eu tenho duas seções principais. Eu tenho essa parte aqui das tarefas e eu tenho a parte do timer, que seria o Pomodoro. Dentro do Pomodoro eu tenho 3 botões, que são aqueles botões azuis para trocar o intervalo. E dentro da parte de... além disso eu tenho um botão para começar, né? E tenho aqui onde vai ficar o nosso tempo mesmo, nosso cronômetro. E aqui na parte das tarefas eu tenho um formulário com um input, que vai ser para adicionar a nova tarefa, e eu tenho o botão
para poder, de fato, fazer a ação acontecer, né? Adicionar a nova tarefa. E aqui eu tenho a minha lista de tarefas que eu vou preencher a partir das tarefas que o usuário digitar ali. Beleza? E a gente tem também aqui já os arquivos importados. E eu tenho aqui 3 arquivos. Primeiro, o meu estilo, que está todo em um style.css. E eu tenho 3 arquivos JavaScript que eu posso ou não usar, tá? Isso aqui é uma sugestão de como separar o seu código JavaScript. Aqui a gente tem um arquivo para as tarefas, outro para o contador e outro para utilitários. Caso você queira fazer outra estrutura, não tem problema, isso aqui é mais uma sugestão mesmo. Eu mesmo provavelmente vou usar só esses 2 aqui, não sei, vamos ver como é que vai ficar na nossa solução final. Mas talvez eu mude isso aqui um pouquinho enquanto eu estou fazendo. Já respondendo alguma pergunta que pode estar na sua cabeça. Eu quero trocar essa estrutura aqui dessa página, posso fazer isso? Fica à vontade. Lembra que o principal ponto aqui dos nossos mini projetos é você colocar a mão na massa e tentar aprender. Então, se você acha que vai ser melhor para você treinar um pouco mais o CSS, mudar alguma coisa ali, colocar uma animação, fica à vontade. O importante é colocar a mão na massa mesmo, beleza? Então, dito tudo isso, a gente tem aqui os nossos arquivos e dentro dos assets eu tenho aqui algumas imagens que já vão nos ajudar. E eu tenho a pasta JS com todos os nossos arquivos, só que aqui está tudo em branco, tá bom? Perfeito, então agora que a gente já entendeu a nossa estrutura, a gente vai começar a, de fato, programar a nossa solução. Então, beleza, então agora a gente já tem uma visão geral da nossa aplicação ali, da nossa estrutura inicial, vamos começar a fazer o código de fato. Para fazer o código, eu tenho que tomar algumas decisões aqui. Vamos dar uma olhada aqui na minha tela. Eu tenho aqui, para começar, 2 partes. Por onde eu vou começar, não tem um certo ou errado. Eu posso começar pelas tarefas, se eu quiser, eu posso começar por aqui. Eu vou seguir a ordem um pouco mais lógica aqui dessa página. Eu vou começar aqui pela esquerda, pelo meu timer. E aí, pensando nesse timer aqui, eu tenho algumas coisas para fazer. Vocês estão vendo que é uma versão um pouco mais simplificada de um timer, né? Não tem tantas funcionalidades, por exemplo, pausar, não tem a funcionalidade de reiniciar. É mais um timer que ele começa e vai até o final ali. E você tem que cronometrar apenas. Então, ele é um pouco mais simples de ser implementado. E aqui dentro a gente tem também essa parte de trocar o timer, né? E a primeira coisa que faz sentido para mim quando eu bato o olho é pensar em como eu vou fazer isso daqui. Eu vou trocar esses timers aqui. Então, quando eu apertar aqui, ele tem que trocar de 25 para 5. Como é que eu posso implementar isso? Vamos pensar no nosso código. Vamos lá. Primeiro, eu vou utilizar o arquivo JavaScript counter, que é para o meu cronômetro. Poderia ser timer aqui também esse nome. Se você achar melhor, pode mudar o nome também. E aqui tem uma coisa interessante. Se vocês voltarem no HTML, vocês vão ver que esse script aqui, olha, ele tem um defer aqui. Esse defer é uma palavra-chave aqui importante quando a gente está falando no HTML, que ele vai falar para o HTML que esse script ele só deve ser executado depois que a página estiver pronta. É mais ou menos igual àquele window.onload que a gente fazia antes. Em alguns mini projetos eu até uso aqui o window.onload, que ele ainda é uma coisa que funciona no browser e ele pode ser utilizado em alguns casos, mas vamos dizer que é uma forma um pouco mais ultrapassada de fazer de esperar o nosso script carregar, né? O melhor que a gente tem hoje em dia seria utilizar essa palavrinha aqui, defer. Então, quando eu coloco isso, eu garanto que esse código só vai executar depois que todo o meu HTML estiver carregado. Então, com isso, não preciso utilizar onload. Eu já posso colocar direto aqui na minha página o meu script. E a primeira coisa que eu vou fazer no script aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar todas as coisas, selecionar ali com o Query Selector todas as coisas que eu vou precisar utilizar do nosso cronômetro. Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro o meu Pomodoro Select, que é o botão, né? Esse Select aqui. Então, eu vou pegar ele com document.querySelector Pomodoro. Depois, eu vou pegar o meu Short Break Select, que é esse cara aqui. Depois, o Long Break, que seria... Olha só, se a gente olhar aqui os meus botões, eles não têm ID ainda, mas eu vou colocar um ID para eles aqui, que vai ser esse ID que eu estou passando aqui. Olha, Pomodoro, Short Break e agora Long Break. Beleza, e agora eu vou pegar esses caras aqui e vou colocar eles no ID do botão. Então, esse daqui vai ser um ID Pomodoro.
Esse daqui vai ser um ID short break. E esse daqui vai ser um ID long break. Beleza. Feito isso, eu seleciono esses elementos. Outro elemento que eu vou precisar aqui, o meu Start Button. Então, o botão para iniciar o contador. E aí aqui, vamos ver qual que vai ser. Alguns já tem um ID, tá vendo? Esse aqui já veio com ID, então vou aproveitar esse ID aqui. Tá aqui, beleza. E além disso, eu vou precisar pegar esse cara aqui, olha. Para eu poder alterar esse tempo depois. Então vamos lá, vou pegar também o meu timer paragraph, que vai ser um document.querySelector e aqui ele utiliza o ID counter. Então tá aqui, seria o meu contador. Maravilha, então a gente já selecionou tudo que a gente precisa. Deixa eu esconder esta abinha aqui. Beleza, agora que eu tenho tudo selecionado, o que eu tenho que pensar aqui? Eu preciso, quando clicar nesses botões, então vamos voltar lá nos botões, quando eu clicar neles, eu quero selecionar esse intervalo específico. Então eu preciso de uma variável para guardar esse valor, né? Qual que é o intervalo selecionado. E aí eu vou criar então uma variável que vai ser o meu selected timer. Então, qual cronômetro eu selecionei? E aí, no caso aqui, vai ser o Pomodoro, que vai ser o inicial. Então, ele vai ser aqui, ó. Ou ele vai ser Pomodoro, ou ele vai ser Short Break, ou Long Break, tá? Só para a gente lembrar aqui. Então, essa aqui é a ideia. E aí, eu vou criar uma função, que vai ser a minha função Select Timer. Então, quando eu clicar no botão, eu quero passar essa função aqui. E eu vou passar aqui o timer como parâmetro. Então, eu vou passar ou Pomodoro, ou Short Break, ou Long Break. E aí, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou trocar o Selected Timer. Então, tá aqui. E eu vou trocar, quando selecionar, ele vai passar o valor que vier aqui para essa variável. Depois, eu vou chamar uma função, que vai ser o meu Change Select Classes. Que vai ser para alterar o CSS. Opa, ficou errado aqui o... Aqui, desse jeito. Vou passar também qual é o timer. E depois eu vou também fazer uma outra coisa aqui, que vai ser Change Timer Value. Já estou separando em funções bonitinho para ficar mais fácil da gente estruturar o nosso código. Então, o que acontece quando eu clico no botão? Primeiro, eu troco as classes. Então, aqui, olha, tem uma classe que está ativa, que está selecionada, e a que está inativa. Quando eu clicar nesse daqui, eu tenho que trocar essa classe. Essa função vai fazer isso. Depois eu tenho que mudar o valor do timer. Aqui está 25. Se eu clicar aqui no intervalo curto, tem que passar para 5. Então, eu tenho que fazer isso. Então, são duas coisas que a minha função vai fazer. E eu estou separando essas duas coisas em funções menores. E agora eu vou implementar aqui, primeiro, a minha Change Select Classes. Vai ter um timer. E o que eu tenho que fazer nessa função? Bom, ultimamente tem tido muitas discussões aí no Twitter e em outras plataformas sobre o uso de estruturas, por exemplo, if, else ou switch case, muita gente abominando isso. Eu sempre opto pela simplicidade, não vou entrar em polêmicas aqui. Nesse caso, eu poderia resolver de várias formas. Eu posso fazer um switch case aqui para verificar qual desses aqui e aplicar a classe específica. Eu vou pelo mais simples de todos, que é um if, else, que vai resolver para mim aqui. Então, olha só, o próprio Copilot já está me ajudando aqui, mas vamos fazer na mão essa primeira parte. Então, eu tenho aqui ó, o Pomodoro. Se for Pomodoro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, deixa eu apagar o resto, pegar o meu Pomodoro Select e vou adicionar a classe ativa nele. E eu vou remover a classe ativa dos outros dois. Vamos só ver se a classe é essa mesmo. A classe aqui é essa aqui, ó, Active Button, tá vendo? Essa classe aqui que é a classe que é responsável por trocar a cor do botão. Então eu tenho que trocar essa aqui, ó, Active-Button. Então, se o caso for o Pomodoro, eu vou fazer isso aqui. Se for o Short Break, aí eu faço a mesma coisa, só que eu vou remover do Short Break agora. Então, vamos ver se ele já sugere aqui para mim.
Tá vendo? A única coisa que ele mudou é que agora ele adiciona aqui. A mesma coisa para o long break. No final das contas, se for um long break, ele vai adicionar no long break select. Beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos testar se isso aqui já funciona. Vou comentar essa aqui que não existe por enquanto. E agora eu tenho que passar para o botão essa função aqui. Então o que eu vou fazer aqui no meu HTML? Nos botões, onde está aqui, vou selecionar todos. E eu vou colocar aqui um onClick. E nesse onClick eu vou ter o quê? Select Timer. E aqui eu vou passar qual que é o timer certinho. Então nesse caso é Pomodoro, no segundo é Short Break, no terceiro Long Break. Beleza. Agora uma coisa que eu vou fazer, eu vou passar esse onClick para depois do ID, só para ficar mais bem organizado. Certo. Então agora olha só, quando eu clico aqui, ele troca a classe. Então já está pronta essa etapa aqui do nosso código. Beleza? Bem simples. Então agora a segunda parte vai ser para a gente mudar o nosso valor aqui do timer. Então quando eu trocar aqui, ele tem que trocar aqui. Como é que eu vou implementar essa função? Vamos lá. Eu vou criar ela aqui, change timer value, e vou passar o timer como um parâmetro aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho aquele timer paragraph aqui. E eu posso pegar o inner.html, ou melhor ainda, o text content, já que ele é um parágrafo, eu vou alterar só o que está ali no valor do texto aqui. E eu tenho que passar o seguinte, a mesma ideia que a gente tem aqui, olha. Quando eu pego o Pomodoro, eu tenho que passar 25. Quando é short break, eu tenho que passar 5. Então seria uma estrutura tipo um if-else mesmo. Só que aqui a gente vai fazer um pouquinho mais bem estruturado para ficar melhor o nosso código. Então eu vou utilizar duas funções aqui que a gente vai criar também. A primeira função que vai ser o meu getTimerValue. E aqui eu vou passar o timer também como parâmetro. Por quê? Eu quero uma função que ela vai retornar para mim o valor do meu timer ali. Então eu vou criar essa função aqui em cima da seguinte forma. getTimerValue. E eu vou passar aqui um timer. E aqui, olha só o que ele está me sugerindo, o Copilot, tá? É mais ou menos isso aqui, só que eu não vou usar um if-else nesse caso aqui, porque nesse caso já está um pouco feio mesmo, né? Realmente, tipo, if com return, com else if, return, está um pouco, parece muito verboso, não sei. Isso aqui funciona? Funciona. Poderia ser assim? Poderia. Mas eu vou mostrar para vocês um jeito legal que a gente pode resolver isso aqui sem usar o switch case também. A gente pode utilizar um objeto do JavaScript. Então eu vou retornar um objeto. E esse objeto, eu vou selecionar dentro dele a chave específica que combina com essa variável aqui. Então, vamos supor que essa variável aqui é Pomodoro. Como é que eu faço aqui então? Eu crio uma chave Pomodoro e aqui eu coloco o valor. Tá vendo? E aí eu posso criar também uma chave Short Break. E aí nesse caso eu tenho que colocar entre aspas, porque aqui eu tenho um tracinho, né? E por último o Long Break, que no caso é 25 minutos também. Dessa forma aqui. Então, olha só, é parecido com o if-else, a diferença é que fica mais curto, né, mais simples o nosso código. Então, o que eu tenho que pensar? Quando essa variável aqui for Pomodoro, ele vai retornar esse valor. Quando for Short Break, vai retornar esse valor. Então, funciona como se fosse um if-else ou um switch case. Beleza? Se eu quisesse, inclusive, escrever ela como uma arrow function, eu poderia fazer isso daqui, olha só. Talvez ficaria ainda mais simplificado, olha. Vou mostrar para vocês aqui essa outra sintaxe também. Então aqui eu posso simplificar ainda mais. Mas eu prefiro deixar com o return explícito. Acho que fica um pouco mais legível, mas isso é mais uma opinião minha, já que aqui não faria diferença, para o nosso caso específico, não faria diferença ser uma function ou uma arrow function aqui, tá? Uma função anônima. Nesse caso não teria problema. Em outros pode ter, então tem que ficar atento a isso também. No meu caso aqui é mais pela estética mesmo, eu vou preferir deixar dessa forma. Então beleza, dessa forma aqui o meu change timer value está implementado. Então quando eu
selecionar o timer, ele tem que trocar agora esse valor aqui. Aí, tá rolando já. Quando eu clico aqui, ele troca. Beleza. Só que agora tem uma questão importante. Quando eu clicar em começar, eu quero que esse relógio funcione. E aí, o que eu fiz aqui, eu coloquei um valor, uma string direto aqui, né? Só que fica difícil eu controlar o tempo com essa string. Para eu controlar segundo a segundo o meu tempo passando, é melhor que isso aqui seja um número, certo? Só que um número não tem como, não fica muito bom se ele for só a quantidade de segundos, né? A quantidade de segundos seria assim, olha, 25 vezes 60. Aqui seria 5 vezes 60 e aqui também 25 vezes 60. Só que agora fica feio, né? Se eu clicar aqui, olha só, ele fica a quantidade de segundos, tá vendo? Eu não quero que fique assim, eu quero que eu transforme esse valor aqui na notação de minutos segundos. Então eu preciso fazer uma funçãozinha aqui que vai pegar esse valor aqui e vai converter em minutos segundos. Então eu tenho a quantidade de segundos e eu quero converter na notação que fica mais legível. Então eu vou criar essa outra função aqui para mim, que vai ser a minha função seconds. Vamos lá. Então eu tenho segundos, seconds, 2 minutes, seconds. Então qual que é a minha função aqui? Eu recebo segundos e eu retorno minutos segundos. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou receber 300 e vou retornar 5, assim. Só para eu entender melhor o que essa função vai fazer. E aí, como é que eu posso fazer uma função desse tipo? Não é complicado. Olha, o Copilot está até me dando spoiler aqui. Não é complicado fazer isso. Para eu fazer isso daqui, o que eu preciso é o seguinte. Eu tenho que ter duas variáveis. Eu tenho que ter a variável dos minutos e eu tenho que ter a variável dos segundos. E aí, a minha variável dos minutos, como é que eu pego isso daqui e transformo em 5? Né? 300 minutos eu tenho que saber que é 5. Eu tenho que dividir isso daqui por 60, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Seconds sobre 60. Só que esse valor aqui pode ser um valor picado, né? Então, eu tenho que arredondar ele. E eu vou fazer um math.floor para arredondar aqui e a gente ter o valor certinho. Então, nesse caso, os minutos seria 5. Então, aqui eu transformaria 300 em 5. Só que agora eu preciso pegar a parte dos segundos. Para isso, eu vou usar o operador de resto. Então, eu vou pegar aqui os seconds e vou pegar o resto da divisão por 60. Então, vamos supor, se for 303 dividido por... se eu pego aqui a quantidade de segundos e divido por 60... Então, 303 dividido por 60 dá 5, só que sobra esse 3 aqui. Esse 3 é a quantidade de segundos. Então, eu tenho a quantidade de segundos, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, seria 3. E aí, ficaria como a minha hora, né? Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3. Aí, ficaria isso daqui, né? Ficaria, só colocar aqui uma divisão, ficaria assim, ó, 5, 3. Se eu retornasse assim. Mas eu quero retornar o quê? 0,3. Se aqui for um número menor que 10, eu quero colocar um 0 na frente para ficar nesse formato certinho. Então, para isso, eu vou utilizar uma outra função que é o meu padStart. Então, é o seguinte, eu vou criar aqui, ó, padSeconds, e eu vou pegar aqui, vou fazer o seconds.toString, então eu vou transformar esse número em uma string, e eu vou fazer um padStart dessa forma aqui. O que essa função faz? Ela vai colocar 0, vai preencher com 0 até ter 2 algarismos. Então, se eu tenho um número 2, se eu tenho um número 3 aqui, e eu chamo essa função padStart, eu vou preencher com 0 aqui. Por que esse 2 aqui? Para ele ficar com 2 algarismos. Se eu colocasse 3 aqui, ele ficaria assim, 003. Se eu colocasse 4, ficaria 0003, entendeu? Então, por isso a gente usa essa função aqui. Essa função é muito útil, ela já é nativa do JavaScript de toda a string. Qualquer string tem acesso a esse método aqui, beleza? Então, com isso, eu peguei o meu padSeconds e agora basta eu retornar a seguinte string. Minutos, padSeconds.
Eu poderia fazer o pad nos minutos também, mas não tem problema. Aí ficaria assim, né? 0,5. Mas nesse caso eu quero 5 mesmo. Aqui pode ficar a sua escolha, tá? Aqui não faz tanta diferença. Nos segundos fica estranho, né? Porque se fica isso aqui, ó, 5,3, fica estranho. A gente tem que ter o 0,3. Agora, nessa primeira parte aqui, pode ser a sua opção, se você quer ou não fazer o pad, tá bom? Então, beleza. Deixa eu apagar esses comentários aqui, porque senão vai ficar confuso. E tá pronta a nossa função. E agora, então, o que eu vou fazer aqui? Olha, na hora que eu for setar lá no meu HTML, ao invés de pegar o valor em segundos, eu vou transformar naquela função lá. Seconds to minutes seconds. Dessa forma aqui. Então, vamos ver como é que tá agora. Deixa eu ver. Deixa eu reiniciar aqui. Ó, deu algum erro. Vamos analisar o que eu fiz de errado aqui, olha. Tá dando um conflito nessa variável aqui, seconds. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu criei ela 2 vezes aqui, ó. Essa aqui eu vou chamar de timer. Aliás, timer não. Pode ser isso aqui, ó, total seconds. Pronto. Era só um conflito nas variáveis aqui. Tinha 2 variáveis com o mesmo nome. Beleza. Agora tá rolando, ó. Vou fechar aqui. Quando eu troco, ele está trocando. Só que lá no fundo, né, na parte que a gente não vê, né, o que está salvo no nosso código, é que isso daqui, na verdade, é o equivalente em segundos. Então, eu tenho esse valor, eu tenho o valor em segundos e eu tenho o valor também visual, que seria essa notação minutos segundos. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Quando eu clicar aqui em começar, eu quero que o meu timer vá de 5 até 0. Para fazer isso, então eu vou criar uma função que vai se chamar, e essa função também vai receber o timer, se é um Pomodoro, se é um short break ou um long break, e eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu quero pegar a quantidade total de segundos que vão ser percorridos no meu cronômetro. Então eu vou usar essa função aqui, ó, getTimerValue, está aqui. E aí eu vou ter esse valor numa variável aqui dentro. Depois que eu fizer isso, eu vou começar a contar o meu cronômetro. Todo mundo sabe quando fala em JavaScript, se você já estudou, sei lá, mais de 2 meses de JavaScript na sua vida, você já ouviu falar ou de um timeout ou de um intervalo. São as 2 principais maneiras que a gente tem de marcar tempo dentro do nosso código JavaScript. Só que o timeout ele espera um determinado tempo e depois executa uma ação. E o intervalo ele fica executando uma ação de forma indeterminada dentro de um intervalo definido. E é exatamente isso que é um relógio, né? O relógio ele fica passando de 1 em 1 segundo, ele fica fazendo uma atividade ali que é atualizar os ponteiros. Então, nesse caso, já olhando para esse aqui, eu já consigo entender que vai ser um intervalo. Então, eu crio aqui um intervalo, uma variável intervalo, e eu vou criar aqui um setInterval, que é a função do JavaScript que cria intervalos. E aí, essa função ela tem a seguinte notação. Eu passo para ela uma função, que vai ser o que vai ser executado em cada intervalo, e eu passo o intervalo em milissegundos. Então, se eu quero de 1 em 1 segundo, eu vou passar 1000, porque 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então, aqui quer dizer que a cada 1 segundo eu vou executar essa ação. Pode ser qualquer ação, pode ser um alerta, pode ser um console log. No nosso caso, qual que vai ser a nossa ação? A gente está fazendo um cronômetro que vai do valor de seconds até 0. Então, eu tenho que diminuir esse valor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um seconds menos menos aqui. Que seria o quê? Tirar 1 dos meus segundos. Então, eu estou diminuindo esse cronômetro. Depois, o que eu vou fazer? Eu tenho que atualizar o meu timer parágrafo aqui. E aí, olha só, eu já tenho a função pronta aqui, ó, que é o meu seconds to minute seconds. E eu vou passar o valor atualizado dos segundos. Então, aqui, se era 300 segundos, aqui virou 299. Depois que virou 299, eu vou atualizar na tela. Isso aqui vai atualizar na tela, certo? Porque eu estou sobrescrevendo o meu texto na tela. Isso daqui já vai funcionar. Já deve funcionar. Vamos testar, vamos ver aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, uma dica para vocês, quando você está testando tempo, e o tempo é de 1 segundo, por exemplo,
Eu gosto de diminuir isso daqui só para a gente ficar mais rápido aqui, a gente não ter que ficar esperando a cada segundo. A gente espera 100 milissegundos aqui e já fica um pouco mais rápido. Então vamos lá. Quando eu clicar aqui em começar, eu quero que esse cronômetro diminua. Vamos ver se deu certo. Ó, não deu certo. Vamos ver qual que é o problema aqui, ó. Tem alguma coisa que não está funcionando. Deixa eu reiniciar a página. Ele não está dando nenhum erro de console a princípio. Espera aí. Ah, é. Tá faltando uma coisa bem importante, né? Eu tenho que, quando eu clicar aqui no meu timer, quando eu clicar aqui nesse botão de iniciar, eu tenho que ter um clique aqui também, certo? Então aqui eu vou colocar um clique e aqui vai ser o meu start timer. E qual timer que ele vai começar? O selected timer. Então eu tenho que passar essa função onClick aqui. Tava faltando isso, né? Vamos voltar lá no nosso código, ó, na nossa aplicação. Quando eu começar, aí ele está passando aqui os segundos bem rápido, né? Mas está passando. Perfeito. Então está funcionando. Deixa eu ver agora o intervalo curto. Aí, está rolando. Eu vou deixar zerar esse cronômetro aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vou diminuir ainda mais aquele número. Aqui onde está 100, eu vou deixar 10 para ele ficar mais rápido ainda. E aqui eu vou colocar o 5. Por que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Porque eu quero mostrar para vocês o problema que está acontecendo. Olha só. Chegou no 0, ele continua indeterminadamente também para o negativo. Só que eu não quero isso. Eu quero que quando chegue no 0, ele pare. Então eu vou consertar isso daqui com um simples if. Dentro do meu intervalo, eu vou colocar aqui, olha. Se os segundos forem igual a 0, eu vou limpar o intervalo. Quando eu limpo o intervalo, ele para de fazer isso daqui. Por isso que eu preciso dessa variável aqui, olha. Isso daqui é o identificador do meu intervalo para eu poder limpar ele depois. Vamos ver. Vamos lá, no 5. Ele está indo bem rápido, vamos ver. Parou no 0. Perfeito. Vamos ver o de 25? Eu vou acelerar o vídeo aí para vocês, mas eu vou testar aqui só para ver se ele funcionou em todos. Perfeito, está funcionando também. Então, com isso, essa parte aqui está concluída. Porque, como eu falei para vocês, é um Pomodoro bem simplificado, né? Ele é basicamente um cronômetro que a gente começa ele e ele vai até o final. Não tem outras funcionalidades aqui de pausar, reiniciar. Caso você queira se desafiar ainda mais, pode tentar implementar também. Mas não vai ser o foco da nossa implementação aqui, beleza? Então vamos voltar no meu código. Vamos voltar aqui o 1000 para ficar certinho. Perfeito. Com isso a gente encerra a primeira etapa, né? A metade da nossa página aqui está concluída. E agora a gente vai fazer a segunda parte, que é a lista de tarefas. Pessoal, então a gente já concluiu uma etapa da nossa aplicação, que é fazer o nosso timer funcionar. Agora a gente vai fazer uma lista de tarefas que vai salvar no local storage. Então, quando a gente reiniciar a página, eu quero que a minha lista continue aparecendo. Então, eu preciso salvar certinho ali. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode implementar de forma simples, com JavaScript, uma lista de tarefas junto com o nosso cronômetro ali, beleza? Bora lá. Então, aqui no meu código, eu vou abrir o outro arquivo agora, que é o meu tasks, que está aqui do lado. E aqui eu vou implementar a lógica referente à minha aplicação, a parte das tarefas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser pegar também os elementos que eu vou usar, né? Então aqui, ó, primeiro, eu tenho o meu tasks OL, que seria a minha lista ordenada, desculpa, que é esse cara aqui, olha. Vamos ver se ele está certinho. Deixa eu esconder aqui. Isso aqui, ó. Eu tenho que pegar ele, beleza. Segunda coisa que eu tenho que pegar, o meu botão de, aliás, meu input, task input, que é esse cara aqui, ó, new task, tá? Então, fiquem atentos aí com o ID para ele ficar correto. Depois, eu vou pegar o meu add task button, e aí ele vai ser esse cara aqui, ó, add task. Olha só, ele até trocou a corzinha aqui, isso aqui é aquela extensão de hexadecimal, né? Ele está achando que isso aqui é uma cor, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2020, olha lá, ele tá achando que esse número aqui é uma cor, essa palavra é uma cor. Beleza. E depois,
eu vou já pegar aqui, eu vou adiantar aqui uma coisa que depois eu vou mostrar para vocês. Vai ser o meu task template. Essa palavra aqui, talvez vocês já conheçam, né? Template. A gente vai utilizar um template no HTML para conseguir adicionar as tarefas na nossa lista. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas por enquanto eu vou adiantar aqui e eu vou já pegar esse cara aqui com o ID task template, beleza? Por enquanto isso aqui vai retornar null, né? Ele não vai encontrar nada porque não existe isso no nosso HTML ainda. Mas vou deixar aqui. E aí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu tenho o meu add task button, eu vou colocar um event listener nele. Quando o usuário clicar, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma nova tarefa. E aqui tem um evento, né? A minha nova tarefa vai ser o seguinte. New task. Eu vou pegar o valor que veio no meu input. Então, observem aqui, ó, vamos ver na aplicação. Eu tenho o input e eu tenho o botão. Quando eu clicar no botão, eu quero pegar o valor do input. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, aqui vai ser um event. Aliás, event não, desculpa. O event eu nem vou precisar. Vai ser o task input ponto value. Assim eu consigo acessar o valor do input. E aí eu vou chamar a função add task e vou passar aqui o add task, vou passar aqui o new task. Só que essa função não existe ainda, eu vou criar ela aqui embaixo. Então tá aqui a minha função add task. O que essa função vai fazer? Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai criar um objeto. Por que eu tenho esse objeto aqui? Porque a minha task, a tarefa, ela é basicamente um texto, né? Que é o que veio aqui. Então eu vou ter aqui o meu text, que vai ser igual ao task que está sendo passado aqui. Só que eu preciso também de um ID, porque depois eu vou ter que excluir essa tarefa, né? Lembra que tem esse desafio lá também de excluir a tarefa. Então, além do texto, eu preciso ter um ID, por isso eu estou criando um objeto aqui, tá bom? E esse ID, eu vou utilizar uma forma bem interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês, de criar um ID randômico. Então, eu vou utilizar o math.random, vou transformar ele em uma string de 16 caracteres e eu vou tirar os dois últimos. Essa função aqui, olha, quando você estiver fazendo um ID que ele não é tão importante, né, que ele não é tão crucial, por exemplo, se for um ID que você vai salvar no banco de dados, e ele vai ser o seu identificador único das tarefas. Esse tipo de ID é mais crucial, ele é mais importante. Esse daqui é só um ID do front-end, vai ser difícil ter algum problema com o math.random aqui. Mas é importante lembrar que o math.random ele não é 100% confiável. Então, se você está mexendo com criptografia, ou se você precisa muito que o seu ID seja único, né, que você tem que ser a prova de falhas aí, não utilize esse método. Mas no nosso caso aqui, que é uma aplicação bem simples, essa estratégia é interessante. Olha só o que isso aqui retorna quando a gente coloca no browser. Vou mostrar para vocês. Ele retorna esses valores aqui, ó. Fica um identificador bem numérico, não, sei lá, uma string bem única, né? Tá vendo, ó? Cada vez que eu chamo essa função, ele retorna esse valor aqui. Repetindo, é um bom valor para utilizar quando você quer um identificador único, que não é muito importante, mas se for uma coisa crucial, importante para a sua aplicação, tome cuidado com isso, beleza? Maravilha. Então, fiz isso daqui. Agora que eu criei esse objeto, eu vou renderizar ele na tela. Então, eu vou criar aqui, da mesma forma como a gente fez no outro, né, no nosso contador, agora nas nossas tarefas, eu vou separar isso em função. Então, eu vou colocar aqui, olha, o render task, renderizar tarefa. E vou passar aqui o meu new task. E eu vou criar essa função agora de renderizar a tarefa. Agora vai entrar essa parte do template. Por quê? Para eu renderizar a tarefa, eu tenho que vir aqui no meu HTML e tenho que adicionar um novo LI aqui, certo? Tarefa. Tenho que fazer isso de forma programática. Eu posso fazer isso lá no meu código, mas eu vou utilizar uma estratégia que eu gosto muito, particularmente, que é o uso de templates. O template ele é parecido com um componente no React, que é um pedaço de código que fica no seu HTML que você pode reutilizar.
Só que ele é nativo do HTML. A gente não está usando nenhum framework para isso. E como é que ele funciona? Eu posso criar aqui uma tag template, desse jeito aqui, e eu posso dar um ID para ele, que no meu caso vai ser o task template. E aqui eu vou criar o código que vai ser repetido, a estrutura do meu HTML que vai ser repetida. No caso aqui vai ser o meu LI, certo? E como é que vai ser esse LI? Primeiro, ele vai ter uma classe, que vai ser a minha tarefa. Opa, tarefa. E aqui eu vou criar uma div dentro dele, que vai ser o meu task container. E dentro dessa div eu vou ter um span, que vai ser o meu task text, quase um trava-língua. E depois vai ter um botão. E esse botão, ele vai ser do tipo botão. E ele vai ter um ID. Deixa eu colocar o ID antes. Que vai ser o... Opa! Vai ser o meu botão de delete, tá? Delete button. E aqui dentro eu vou colocar uma imagem. E essa imagem eu já tenho ela aqui. Tá dentro da pasta assets. Imagens. Essa aqui, ó. trash.svg. E aqui vai ser o ícone de lata de lixo. Essa é a descrição da minha imagem. Beleza, então essa aqui é a estrutura da minha tarefa. Vocês vão ver que na hora que eu colocar ela no HTML, ela vai renderizar isso daqui. Só que se eu tiver 50 tarefas, eu não tenho que colocar isso manualmente 50 vezes. Eu posso fazer pelo JavaScript e adicionar de forma dinâmica. Para isso que serve o template. E aí fica um pouco mais fácil da gente lidar com esses códigos que se repetem. É quase um componente React. Beleza, agora vamos só dar uma ajustada no nosso CSS aqui rapidinho, porque a gente colocou algumas classes novas que não tinham aqui. Vamos lá, eu tenho que mudar alguns detalhezinhos aqui do CSS. Eu vou criar aqui no final, eu vou criar o seguinte, aquele tasks list, que já existe, mas eu criei agora o task container. No meu task container, eu vou colocar aqui, olha, o display flex, vou colocar o justify content center, e eu vou colocar também o align item center, e vou colocar o tamanho, né, a largura de 100%, desse jeito aqui. E aí eu vou colocar também agora a bordinha, só para ficar bonitinho aqui, vou colocar aqui tasks list, task container, e aí eu vou colocar aqui o not last child, se não for o último, eu vou colocar aqui uma borda que vai ser de 1 pixel solid e vai ter B0, B0, B7, assim. Beleza. E por fim, eu vou colocar o botãozinho também, que vai ser o botão de deletar daqui a pouco. Vai ser o meu task list, task container e botão. E esse button ele vai ter o quê? Ele vai ter nenhuma borda, ele vai ter o background transparente e ele vai ter o cursor pointer. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui funcionando. Mas agora eu tenho que pegar esse template aqui que eu criei. E toda vez que a pessoa for renderizar a tarefa, eu quero renderizar a partir daquele template. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, eu vou ter que pegar esse task template aqui e fazer um clone dele. E aí é mais ou menos assim. Mais ou menos não, é exatamente assim. Task template clone. E aí eu faço aqui, ó, esse task template ponto content, eu pego o conteúdo dele e eu pego aqui clone node e passo esse true. Com isso eu meio que copiei aquele código, aquele template para essa variável. Agora essa variável ela vai ser alterada. E aí eu vou primeiro pegar o texto e eu vou fazer o seguinte. Dentro desse template eu tenho essa classe aqui, ó. Task text, lembra? Olha só. Esse cara aqui, eu estou pegando esse span. Por que eu estou pegando ele? Porque eu quero alterar ele. Então eu peguei aqui o task text, nosso trava-língua. Vou pegar também o delete button.
Dessa forma aqui, na verdade é um ID, né? Não é uma classe. Mas o delete button, por enquanto, eu não vou fazer nada com ele, não. Antes de fazer qualquer coisa com o delete button, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou pegar esse cara, que é aquele spam, e o conteúdo de texto dele, eu vou colocar o que veio aqui, ó, que é o minha nova tarefa, certo? Então, eu estou adicionando ele aqui. E depois disso, eu vou também pegar o ID dele, né? Até pode ser até antes. Vou pegar aqui, ó, o task template clone ponto query selector. Eu vou pegar aqui a tarefa em si. E eu vou pegar depois o ID dessa tarefa e vou colocar aqui o task.id. Na verdade, o new task, né? New task.id. Então aqui eu estou alterando o texto. Vamos melhorar um pouquinho esse código aqui. Foi um pouco ruim isso aqui que eu fiz, né? Vamos fazer assim, olha. Aqui, olha, eu vou pegar aqui o meu new task HTML. E eu vou pegar aqui, ou então element, né? Pode ser element. Então eu vou pegar aqui a minha tarefa. Depois da tarefa, a tarefa ela tá aqui, olha. É esse cara. Agora dentro da tarefa eu vou pegar o meu texto. Então aqui fica um pouco melhor. New task element. Vou pegar o texto. Agora eu vou pegar aqui o new task element.id e vou colocar o ID e o texto, vou colocar o texto. Beleza, só reescrever isso aqui para ficar um pouco mais organizado. Maravilha. Então, agora que eu fiz isso, qual que é o próximo passo? Eu tenho que colocar isso na minha página. E aí eu tenho aqui, olha, o meu tasks OL, que eu já peguei ali em cima. Então, eu vou pegar aqui o tasks OL e vou fazer um append child nele, passando esse clone aqui, que a gente acabou de alterar. Daqui a pouco a gente vai mexer no delete button. Mas com isso daqui já deveria aparecer lá na minha página. Vamos ver. Vamos testar aqui. Vou adicionar uma nova tarefa. Ó, deu algum erro. Vamos ver onde está o nosso erro. Ele não conseguiu fazer o meu clone. Vamos entender o que aconteceu aqui. Task template. Ah, ficou errado aqui, ó. Content. O VS Code trocou automaticamente aqui para text content, mas aqui deveria ser content. Beleza, agora sim. Legal. Tá aparecendo aqui, ó. Só que o HTML tá um pouquinho estranho. Vamos ver o que tá errado aqui. O CSS, na verdade. Ah, ficou errado aqui, ó. Aqui eu queria space between. Aí, agora sim. Então estão aqui as minhas tarefas. Beleza. Agora que estão aqui as minhas tarefas, eu vou fazer o deletar aqui a tarefa. Mas antes disso, né, agora eu posso escolher a ordem que eu quero fazer isso. Falta duas coisas. Eu tenho que salvar no local storage e eu tenho que deletar quando eu clicar aqui. Eu acho que eu vou preferir fazer o local storage antes, porque na hora que a gente for deletar, a gente também já tem que deletar do local storage. Então, se a gente fizer o delete por último, a gente vai poder já deixar ele certinho, tá bom? Então, tá aqui a nossa lista funcionando, mas se eu recarregar a página, eu vou perder essa lista. Para eu não perder a lista, eu vou utilizar então o local storage. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu código, tá aqui bonitinho. Só que depois que eu adicionar e renderizar, eu quero salvar essa tarefa no local storage. Dessa forma aqui. E aí eu vou criar essa nova função também aqui em cima, que vai ser o meu save task to local storage. E aqui eu vou passar o new task. Como que eu vou salvar isso aqui no local storage? Primeira coisa, eu tenho que pegar o que está no meu local storage. Então vamos lá, vou pegar aqui tasks, e aí eu vou pegar local storage.getItem, e aqui vai ser a chave que eu defini. Tasks é um nome bem descritivo, então eu vou deixar essa aqui mesmo. Depois, lembrem-se que o local storage ele retorna sempre uma string. Ele salva uma string e retorna uma string. Então eu tenho que fazer o parse. Então eu vou fazer aqui, ó, parsed
tasks, json.parse. Vou transformar essas minhas tarefas que são uma string em um objeto JSON. Depois, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui se transformou em um objeto. No caso, um array. Eu quero que seja um array, na verdade. Então, é o seguinte. Se não vier nada aqui, ou seja, se tiver null, eu vou querer que seja um array vazio. Porque eu estou trabalhando isso como uma lista de tarefas, certo? Uma lista, comumente no JavaScript, é um array. Então, aqui, ó, se não tiver nada, se for a primeira tarefa, retorna para mim um array. Agora eu vou pegar essas tarefas e vou adicionar a primeira. A nova, quer dizer, né? E aí, está adicionado aqui. E depois eu vou salvar no local storage de volta. Então, agora vai ser local storage. Aqui, para pegar é o get, para salvar é o set. E aí, lembrando, mais uma vez, local storage só trabalha com string. Então, isso aqui era um objeto, agora eu vou transformar em uma string. Então, beleza. Peguei, salvei no local storage. Vamos ver se está funcionando? Vou adicionar aqui. Adicionei. Vou olhar o local storage. Para olhar, eu venho aqui no browser. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Venho aqui em Application, Local Storage, Tasks. Está aqui, ó. Salvou o meu ID e o texto. Perfeito. Então está funcionando. Só que ainda, se eu recarregar a página, ele ainda perde. Por quê? Porque eu não estou lendo do local storage na hora que minha página carrega. Então, para fazer isso, eu vou criar uma outra função, mais uma, que vai ser a minha render tasks. Então, vou criar aqui, ó, function render tasks from local storage. E aí, quando a minha página carregar, ou seja, aqui no começo, eu vou chamar aqui, ó, render tasks from local storage. E o que essa função aqui vai fazer? Não tem mistério também. Primeira coisa, eu vou zerar o input. Se tiverem tarefas lá que ficaram, eu vou... aqui, ó, peraí. Vou fazer assim, ó, tasks OL, e vou zerar isso aqui. Porque eu estou recarregando, começando do início, né? Só para garantir que não tem nada que vai me atrapalhar aqui, né? Nenhum LI sobrando lá dentro. Então, beleza. Depois que eu fiz isso, vou pegar as minhas tarefas do local storage. Tá aqui. Agora, de novo, vou fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Posso até dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Era uma string, transformei em um JSON. Se for vazio, ele vai ser um array. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou iterar cada uma das minhas tarefas. ParseTasks.forEach. Por que é um forEach aqui? Porque eu não estou fazendo nada com o retorno disso, tá? Isso aqui eu vou simplesmente adicionar agora. Para cada tarefa, eu vou renderizar essa tarefa. Eu não estou fazendo nada com o retorno aqui, então não preciso que seja um map, por exemplo. Pode ser simplesmente um forEach. E aí, mais um detalhe. Lembra essa função que a gente acabou de criar aqui em cima? Olha, aqui está a importância da gente separar em funções, porque eu estou reutilizando essa função. Vocês perceberam? Olha, render task. Quando eu adiciono a partir do botão, ele vai colocar essa função lá. Ele vai renderizar, utilizando essa função. Agora, quando eu carregar do local storage, ele vai de novo utilizar essa função. Para cada tarefa, ele vai renderizar na tela. Então, se a gente não tivesse separado em função, provavelmente a gente estaria repetindo o código aqui. Desse jeito fica bem mais simples. Olha só o tamanho dessa função aqui. A gente simplesmente pega do local storage e renderiza na tela. Vamos ver se deu certo? Tem aqui. Deixa eu reiniciar. Já salvou. Salvar aqui mais uma. Reiniciei a página. Salvar aqui mais uma. Reiniciei a página. Então, ele está funcionando. Beleza? Agora, a gente tem que deletar quando eu clicar no botão. Então, a última etapa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar aqui embaixo do add task, eu vou criar a função delete task. E aqui eu vou passar qual que é a tarefa que eu vou deletar. Na verdade, pode ser o ID, né? Eu preciso só do ID aqui. Como que eu vou deletar? Eu tenho que deletar da minha página, eu tenho que tirar o elemento da tela, e eu tenho que deletar do local storage. Então, são duas etapas. Vamos lá. Primeiro, deletar da página. Aí, para fazer isso, eu vou primeiro selecionar a tarefa. Vou pegar aqui task to delete e eu vou fazer um document.delete
.query select, aliás, get element by id, e vou passar o task id. Por que isso aqui funciona? Lembra quando a gente adicionou a tarefa? Aqui, ó, no render task, vamos lá. Essa linha 21 aqui, tá vendo? Eu estou passando o id e eu estou passando ele para o id do HTML, que vai ser adicionado no HTML. Então, aqui embaixo, quando eu faço esse get element by id, passando o id da tarefa, eu vou pegar exatamente lá no DOM o elemento. Por isso que é importante eu utilizar esse id aqui nesse caso. Se não tivesse o id, eu não conseguiria saber qual tarefa eu tenho que deletar quando eu clicar nela. Beleza? E aí, quando eu pegar essa tarefa, eu vou simplesmente fazer o task to delete.remove. Isso aqui vai remover do DOM. Só que depois disso eu tenho que remover do local storage. Aí já é um pouquinho mais complexo, mas não é complexo não. Vocês vão ver. É só um pouquinho mais difícil. Eu vou pegar as tarefas do local storage. Então tá aqui. E eu vou fazer o que eu já fiz aqui em cima. Vou fazer o passe delas. Dessa forma aqui. E agora eu vou remover. Eu tenho que remover a que tem esse ID aqui. Posso fazer isso de várias formas diferentes. Posso fazer um map. Normalmente eu gosto de utilizar o filter. Quando é um array que eu sei que não é muito grande e que eu tenho acesso à informação, ao ID, eu posso fazer um filter. Fica bem simples, assim, olha. Eu crio aqui o meu filtered tasks, e aí eu faço o parsed tasks.filter, e aí para cada tarefa eu vou remover a que tiver o ID diferente, né? Desculpa. Diferente do task ID. Ou seja, se o ID for igual, ou seja, se chegar na tarefa que tem o ID que foi passado aqui, ela vai ser filtrada, ela vai ser removida daqui. Então, o meu resultado final aqui é um array que removeu o elemento que eu estou procurando aqui, que é o meu task ID. Beleza? Depois disso, basta eu salvar de volta. Então, é só fazer o local storage.setItem e eu passo o JSON Stringify aqui. Simples, né? Vou tirar esses comentários que era mais para organizar o pensamento. Maravilha. Agora a gente tem que fazer essa função funcionar. A função funcionar é bom. Quando eu clicar no botão de deletar. Então lembra que eu criei aqui o botão de deletar? Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar o event listener. .add event listener. Vou colocar aqui. Quando clicar, o que eu quero que seja feito? Eu quero que eu quero que seja deletado a tarefa newTask.id, dessa forma aqui. Beleza? Então, a gente adicionou essa linha aqui, quando clicar no botão, vai deletar. Vamos ver se deu certo? Quando eu clicar aqui, vamos ver, não deletou, vamos ver o problema. Nunca funciona de primeira, né? Aqui, ó, delete button is not a function. Oh, ficou errado aqui, ó. É delete task. Agora sim. E eu tenho que conferir se removeu também do local storage. Aí, ó, removeu, tá? Um array vazio. Se eu adicionar, atualizou. Se eu remover, atualizou. Perfeito. Então, com isso, a gente tem a nossa aplicação funcionando. Vamos testar aqui, ó. Adicionei uma tarefa, comecei o meu timer e está aqui contando. E é basicamente isso que a gente quer. Tem aquele desafio também do nosso... de atualizar o title, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, ó. É o desafio extra também. Aqui, eu posso fazer aqui também o document.title. Aí, olha só. É a mesma função, só que aqui eu ainda coloquei o Pomodoro aqui, ó. Vamos ver se ele dá certo. Aí, deu certo, olha que bonitinho. Tá vendo? Fica um pouco pequeno, não consigo dar zoom aqui, mas ele atualiza o título da página com o nosso cronômetro também. Legal, né? Maravilha! Então agora a gente tem a nossa aplicação concluída e a gente vai para a fase final de fazer o nosso deploy e disponibilizar lá no Codante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa solução. Agora, para finalizar, a gente vai fazer o deploy. Eu gosto de utilizar a Vercel para isso. Então, eu vou utilizar lá a minha conta da Vercel, vou subir o meu projeto e depois vou finalizar lá no site do Codante. Vamos fazer isso? Vamos lá.
Primeira coisa, eu vou subir para o GitHub as minhas alterações. Vou abrir aqui o terminal. Então tá aqui. Isso já é um repositório, né? Porque eu copiei ele lá do meu... copiei ele do meu GitHub. Eu vou colocar aqui um git ignore, porque eu não quero subir essa pasta VS Code. Porque isso aqui é só a configuração do meu VS Code local, não precisa subir isso. E aí eu vou fazer aqui um git add, git commit, vou colocar aqui finish Pomodoro Project. Beleza, vou fazer um push agora, ele vai subir para o meu GitHub. Agora eu vou vir aqui na minha conta da Vercel, então tá aqui minha conta. Vou adicionar um novo projeto. E eu vou pegar esse carinha aqui, Pomodoro Timer. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Ele não tem nenhum framework, né? Então vou deixar esse aqui, ó, other, diretório raiz, build e output. A gente não tem nenhum comando de build aqui no caso, né? Deixa eu ver. O que a gente tem que pensar aqui, olha? Acho que a gente não precisa mexer nada aqui, deixa eu ver. Vamos testar, só fazer o deploy, porque nesse caso aqui a gente só tem o arquivo HTML e ele tem que pegar os JavaScript que estão lá. Vamos ver se só fazer o deploy ele já consegue reconhecer, ou a gente precisa mudar alguma configuração aqui. Vai demorar um pouquinho aqui, eu vou cortar essa parte do vídeo e depois eu mostro para vocês o resultado. Tá aí. Ó, aparentemente deu certo. Ele conseguiu achar tudo, ó, tá funcionando. Maravilha, era isso mesmo. Então era só fazer o deploy lá diretão na Vercel mesmo, não precisava fazer nenhuma configuração. Ele já conseguiu pegar o link aqui e funcionar. Agora com esse link aqui, eu vou lá no Codante, vou voltar lá. E vou nos mini projetos, vou finalizar aqui a submissão dessa forma aqui. Basta eu vir submeter solução, pegar o link, e esse link tem que ser o link do deploy, viu? Porque eu vou enviar ele aqui para o Codante, a gente vai tirar uma screenshot para colocar na nossa galeria de submissões. Perfeito. Agora eu tenho essa página aqui, olha só, isso aqui é uma novidade do Codante, se você ainda não viu, você pode pegar essa página sua aqui, esse link ele é único para você. E aí você pode compartilhar isso nas suas redes sociais, por exemplo, no LinkedIn está aqui. Você clica no botão, ele vai carregar para você lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá pronto mais um mini projeto. Faltou um detalhezinho aqui, ó, para a gente fechar com chave de ouro. Vou voltar aqui no mini projeto e vou clicar em marcar como concluído. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho aí que na semana que vem tem mais. E até uma próxima. Abraço.